Olá, aluna maravilhosa! Como prometido, tá aqui a aula sobre ativação remota da astrocartografia da sua linha de ascendente ou meio do céu de Sol, linha solar. E aqui eu já tô no cantinho da tela para mostrar para vocês o astro.com, que é onde a gente vai fazer isso. Tem outros sites que tem para fazer isso, mas de todos o melhor acaba sendo o astro.com mesmo, para fazer astrocartografia. Então, primeira coisa aqui, ensinar vocês a deixar em português. Há um parênteses muito importante. Façam isso no computador. Por favor, não façam no celular. Por quê? Porque no celular vai ficar muito pequenininho. E quando eu abrir o mapa aqui, vocês vão ver que tem muita linha. Aí pra você tentar achar uma linha, um lugar certo, um ponto exato ali no meio do mapa mundi, no celular, não vai funcionar porque ele fica muito estreito. Então, fica melhor se fizer no computador, tá? Só para você ter noção de onde está a linha, onde está o local. Depois vai precisar do celular, sim. Então, vamos lá. Coloca aqui em português no globinho. O meu já estava, já deixei. Clica nessas três linhazinhas aqui onde está meu cursor. A gente vai em horóscopos gratuitos, em astrologia de localização, astroclique viagens. Aqui já está salvo o meu mapa. Porém, se você não tivesse seu cadastro no astro.com, quando você abrir essa parte, ele vai te pedir para fazer um cadastro. Então, eu recomendo fortemente que vocês tenham, até porque isso vai permitir que vocês tenham o cadastro de várias pessoas da família, por exemplo, e possam olhar, por exemplo, do filhote, possam olhar o do maridão. Então, é interessante que tenha isso para você ter esse recurso também de olhar para eles. Às vezes é uma coisa tão simples que faz tanta diferença que às vezes você pode usar para eles também. É muito legal, a gente usa muito, o- até para dar introdução. O que é astrocartografia, né? Eu tô falando, vamos fazer ativação, tá, mas o que que é isso? Para que que serve? Como é que eu uso? A gente tem uma vertente na astrologia que une astrologia e viagens, para simplificar. E que basicamente o que ela fala é que a gente projeta o nosso mapa no mapa mundi e, portanto, ficam essas linhas que vocês estão vendo aqui no meu mapa. E essas linhas, cada uma tem a energia daquele planeta. Quando a gente viaja para lugares onde tem algumas dessas linhas, a gente entra em conexão com a energia daquele planeta. Só que aí tem um grande parênteses nessa história. Por quê? Porque quando a gente viaja para uma linha de um planeta que a gente não tem bem integrado, que a gente está negando no nosso mapa, o que a gente chama de shadow planets, que eles estão na sombra, que a gente está na vibração mais baixa dele, acaba que a gente não se sente tão confortável nessa linha e que a gente enfrenta algumas experiências desafiadoras ligadas à energia daquele planeta. Por exemplo, se você não tem um Plutão bem integrado no mapa, no sentido de você não estar bem com as energias de Plutão, o que que é isso? Ah, eu não sou conectada com a espiritualidade, eu sou uma pessoa extremamente controladora, eu sou uma pessoa que não está disposta à cura, que está sempre enfiando a sujeira para debaixo do tapete. As chances são de você ir para uma linha de Plutão e ter situações de violência, de vícios, de abuso de substância, de um desconforto tremendo. Vou dar um exemplo pessoal para mim, muito simples. Eu, em 2013, não tinha minha, tipo, também integradas, zero espiritualizadas, muito pelo contrário, eu achava que eu não tinha religião, que eu não tinha minha fé ativada, eu não tinha esse lugar de cura, de empoderamento, zero conexão com essa energia plutoniana, que é muito análoga à energia escorpiana. É, pois bem, e eu viajei sem saber, nessa época eu nem conhecia astrocartografia, para minha linha de Plutão, que passa em Berlim. E lá eu quase fui deportada, para resumir bem a história. É, eu me sentia super deslocada, super desconfortável. Não cheguei a passar por nenhuma situação de violência, mas eu me sentia, e porque isso são extremos da linha, tá, gente? Não significa que é obrigatório isso. Mas eu me sentia num lugar de que eu que ir embora dali, que aquele lugar não conectava comigo. E aí, eu fui multada, fui multada por andar no metrô. é, Lá você compra por número de estações que você vai andar. Então, por exemplo, se você vai andar por 3 estações, você tem um ticket específico. Se você vai em uma direção, você tem outro ticket específico. Imagina, tudo em alemão para você comprar o ticket sem saber nada que você está fazendo. Não tem a versão em inglês lá na máquina para comprar. É como uma máquina, não é como um ser humano. Eu comprei tudo errado. E aí entram guardas para fiscalizar. Então, eles descobriram
que o meu ticket estava errado e eu recebi uma multa de 500 euros. Isso em 2013. E eu recebi na minha casa, tá, gente? Não foi lá na hora, tem que pagar. Não, eles mandaram pra minha casa aqui no Brasil pra pagar. E se eu não pagasse, eu corri o risco de não ser recebida de novo no país. Eu confesso que eu não queria muito pagar, porque eu falava pra minha mãe, imagina que eu vou voltar pra aquele lugar horrível. Perdi. E então, enfim, isso só pra vocês terem uma ideia do tipo de situação, se você não tem um planejamento integrado. É, aí, voltando aqui para nossa prática, vocês vão identificar, depois que vocês cadastrarem o mapa de vocês, eu vou aqui dar um exemplo de como cadastrar. Vocês têm um cadastro nosso pronto.com, quero cadastrar o meu ou do meu filho, enfim, vou colocar aqui um mapa de exemplo. O horário tem na certidão, caso vocês não saibam ainda, mas eu imagino que a maioria de vocês até aqui já sabe. Então, vou colocar Alagoas, gente. Sei lá, nunca coloco Alagoas. Ok, abri o mapa dessa maravilhosa aqui. Gente, eu chutei, tá? Então, pode, às vezes, dar as linhas no meio do mar. Não tem problema nenhum se isso acontecer. Dito isso, você vai procurar por essas linhas laranjas. Essas aqui, ó, DC e C, não é o que a gente está buscando. DC é descendente e C é de fundo do céu. Então, a gente quer esse símbolozinho do sol, que é a linha laranja, com essa bolinha com outro negocinho no meio, com outra bolinha no meio. A gente quer a de MC e cadê a de ascendente? Aqui, a de ascendente, essa daqui. Quando a gente dá zoom, vai limitando o número de linhas que aparece, aí fica mais fácil. A de ascendente está me parecendo que só corta no meio da água. Vale até 500 quilômetros de distância, tá, gente? Então, não se preocupe. Na Groenlândia também corta. Bom, vamos primeiro para a linha de meio do céu, que é mais interessante. Até pensando, porque meio do céu fala de carreira, fala de realização profissional. Então, ela pode ser muito mais interessante. Você vai dar zoom aqui até não poder mais. E aí, assim, importante dizer, não importa se é um lugar que você não sonha em visitar, que você nunca pensou em viajar, e que você nem tem plano, zero vontade de ir, não tem problema. Inclusive, porque provavelmente, se é uma linha de sol meio do céu e o seu meio do céu tá negado, uma das coisas que você não vai querer fazer é ir pra essa linha, você não vai sentir esses chamados. Geralmente a gente sente muito chamado de ir para um lugar onde a gente já tem uma conexão emocional. Mas vamos aqui, a gente vai aproximando. Quanto mais perto dessas bolinhas, essas bolinhas são chamadas zênits. Quanto mais perto da gente, melhor, porque é onde a linha está mais intensa, onde essa energia está mais intensa, onde você vai conseguir integrar melhor. Ah, cai no meio da água? Não tem problema. A gente vai aqui, por exemplo, Mumbai. Mumbai é um lugar perto dessa linha, tá bem em cima, 12 quilômetros. Até 200 quilômetros é aceitável fazer essa ativação remota, mas se for em cima da linha, é um tanto quanto melhor, porque a energia vai ser mais forte. Podia ter escolhido outro lugar? Podia, mas eu tô aqui pensando que talvez seja mais fácil a gente achar uma foto de Mumbai do que de alguns lugares que são muito desafiadores no meio do nada. Então, se eu colocar aqui, o próximo passo disso é, ok, achei o destino. Eu vou digitar aqui no Google, Mumbai fotos. E ele vai me trazer várias fotos de Mumbai. Ótimo. Foto bonitas até. Escolhe uma que seja do seu agrado visualmente. Por quê? Você vai colocar esta foto que você escolher de fundo. Então, aqui, por exemplo, podia ser essa de fundo do seu celular. Manda para você mesma, salva a foto aqui, dá um salvar, aqui não salvar muito, eu quero salvar imagem. Salvar imagem como? Vamos supor que eu vou salvar aqui, beleza. E depois se manda por WhatsApp, gente, web WhatsApp, por e-mail, o que você preferir para você colocar de fundo de tela do seu celular. Eu mostraria o meu aqui, porém ele está carregando porque eu vou fazer uma live daqui a pouco. A live de dinheiro para vocês, inclusive, para ficar salvo. Então não vai rolar. Mas aí é isso, você vai salvar e vai colocar de fundo de tela no seu celular e vai deixar lá. Pronto, assim, simples assim. Você vai estar fazendo ativação remota. Tão simples quanto isso. Não é difícil, né, gente? Aí vamos supor que fosse outra linha que você quer. Não tem problema. A linha de sol ascendente, a gente afasta aqui. Até achar a linha de sol ascendente. Eu falei que ela estava passando mais na Groenlândia, né? Se você for seguindo a linha, você vai ver que em determinado momento ela vira DC, que é aqui. Nesse meio aqui ela começa a virar DC. Então a gente quer ascendente. Ela ainda está ascendente aqui na Groenlândia.
tem uma porrada de linhas. Tem muita linha perto, eu recomendo não tentar fazer, porque você pode acabar ativando outras linhas que você não é do seu interesse. O ideal é que ela esteja mais sozinha ali, mais. Mas, ó, uma outra linha que eu adoraria ativar, que eu super recomendo para vocês quando vocês querem sorte na carreira, é a linha de Júpiter. Especialmente essa aqui, ó, passando na Tanzânia, a Zenit, maravilhosa, super valeria, super seria uma opção para ativar Júpiter no meio do céu. Mas isso é legal quando você quer expandir na carreira, quando você quer criar grandes movimentos, lançamentos. Vale fazer isso com qualquer linha, gente. É tão simples quanto. Ah, vou viajar para linha? Claro que a energia é mais intensa. A ativação remota é você faz ela conectando com imagens, conversando com pessoas daquele país. Nem sempre é tão simples. Então, vendo fotos do lugar. Tem várias formas, trazendo o objeto do lugar, por exemplo, você foi visitar uma linha sua e você trouxe esse objeto para si, para tua casa, você está fazendo a ativação remota toda vez que você olha para o objeto, toda vez que você entra em contato com aquele objeto, você pega aquele objeto. Então, tem várias formas de ser feito. Essa da foto no fundo de tela do celular é a coisa mais simples do mundo. Super, super recomendo. Por favor, coloque em prática. E em breve a gente vai ter mais uma aula aqui sobre formação. Formação no sentido de capacitação, porque eu acabei não abordando isso no workshop e eu senti muita falta. Então, em breve, esse conteúdo aqui para vocês. Um super beijo e até mais.